Olá, minhas maravilhosas, tudo bem? Pastora Moana Débora aqui falando com vocês e hoje eu quero compartilhar uma palavra específica que Deus ele colocou no meu coração. Eu quero que você seja muito atenta a essa palavra. O Senhor me entregou mesmo para entregar aqui para o nosso devocional. Então, eu gostaria muito mesmo que nesse momento você tirasse toda a distração e você pudesse estar ouvindo essa palavra que Deus colocou no meu coração. E eu tenho certeza que essa palavra hoje ela é para você também. E eu acho que eu nunca faço isso aqui, mas eu gostaria de pedir que hoje você pensasse em no mínimo 5 pessoas para compartilhar esse áudio. Eu tenho certeza que Deus ele quer falar com alguém. E talvez se não for você, vai ser a pessoa que você enviou essa mensagem, tá bom? Então, vamos lá. O tema da minha mensagem hoje é quando Deus ele se veste de tempestade. Lá no Salmos 18, Davi nos conta que Deus ele estava lutando uma guerra com ele. E de repente Deus vem com densas nuvens sobre seus pés, ou seja, uma tempestade se forma. E era o próprio Deus descendo. O fundo do mar, apareceu e os fundamentos da terra foram expostos. Às vezes o próprio Deus ele se veste de tempestade, mulheres, para visitar a nossa vida e nos expor aquilo que era sua aparência, expor aquilo que era alicerce ou não, para mostrar realmente a fundação de nossos corações, de fundação dos nossos pés, para ver se realmente estamos enraizados. Então, nós precisamos entender que todas as vezes que uma tempestade chega, os nossos alicerces, eles são testados. Então, nós precisamos entender que algumas tempestades, elas são necessárias. Que algumas tempestades não é o diabo que está te envolvendo. Algumas tempestades é Deus se vestindo de tempestade. É algo para te sacolejar, é algo para te tirar da zona do conforto, é algo para te expulsar de ambientes que não fazem mais parte. É algo também para ver os fundamentos, para revelar os teus fundamentos. Não tem algo que revele mais uma mulher de Deus diante da sua fé, que revele mais sobre a sua fé, sobre a sua maturidade emocional e espiritual, do que as tempestades, do que os processos. Então, nós passaremos por tempestade, não é um lugar de habitação, sabe? Então, nós precisamos entender que lá em Lucas 22, relata quando Jesus olha para Pedro e diz assim: Pedro, Satanás me pediu para te peneirar. E então, eu tenho certeza que ali Pedro pensou: com certeza, Jesus, você impediu. E aí Jesus olha para Pedro e diz assim: e eu orei por você, Pedro, para que a sua fé não desfaleça. E quando você for aprovado, você vá e você ministre aos seus irmãos. Ou seja, ali Jesus estava prenunciando para Pedro que viria uma tempestade. Jesus não impediu a tempestade. Sabe por quê, mulheres? Porque Jesus ele não pode nos impedir dos processos, porque ele já viu o que os processos ele nos torna. Você entende isso? Então, os processos eles vêm para nos tornar em algo, sabe? A dor ele tem um propósito, a dor tem um propósito. Nós cristãos, nós somos chamadas, mulheres, para andarmos acima das tempestades. Eu me lembro em uma estação que eu vivi muito dolorosa, em que eu realmente estava vivendo uma tempestade por todos os lados, na vida emocional, na vida ministerial, na vida espiritual, todos os lados, na vida matrimonial. E eu estava com diagnóstico também e foi uma estação muito dolorosa, e isso não faz muito tempo. E eu me lembro então que eu fui para um culto e no culto o Senhor usou o pastor que estava pregando e ele olhou para mim e disse: eu tenho uma palavra de Deus para entregar sobre a sua vida. E ele falou assim: olha, Deus me mostra que você está em uma grande tempestade.
e você está em frente da sua casa esperando que essa tempestade passe. Mas eu estou aqui hoje para dizer a você que essa tempestade não vai passar agora, mas que o Senhor te chama para subir de nível, para que você possa voar como uma águia, e você possa subir como a águia além das tempestades, voar como a águia além das tempestades, acima das tempestades. Nós somos chamadas, mulheres, para andarmos acima das tempestades. Existem tempestades que elas vêm para nos paralisar, mas nós precisamos entender que aqueles que estão em Deus, mesmo em meio a tempestades, eles sobem de nível. Lembra como foi quando foi a vez de Pedro? Lá vinha Jesus andando sobre as águas no meio da tempestade. E então os discípulos achavam que era um grande fantasma. Mas não era um fantasma, era o próprio Jesus. E aí Pedro olha para Jesus e diz: se fores tu, que eu possa andar sobre as águas. E aí Jesus diz: então vem, Pedro. E Pedro sai do barco e vai andar sobre as águas com Jesus. Aqui eu entendo, mulheres, que o barco significa estrutura, significa segurança, significa tudo aquilo que a gente quer se apegar, que não é Jesus. Sabe? Nós temos isso, não é? Nós temos nossas raízes de segurança, nós temos nossas bases, né? Tão firmadas, construídas por nós, que muitas vezes nós agarramos tanto esses lugares seguros e somos impedidos de fluir no sobrenatural de Deus. Então, as tempestades são convites para andarmos em níveis mais altos e nos aprofundarmos ao sobrenatural de Deus. Ali quando Pedro ele diz sim para andar no sobrenatural e ele então sai da estrutura. Então, algumas tempestades vai fazer esse convite para você. Deixa a estrutura, deixa aquilo que você formou com as tuas mãos, aquilo que você idealizou que ia ser a tua segurança. Isso está fazendo com que você ande apenas no natural. Há um convite na tempestade, quando Deus ele se veste de tempestade e ele vem sobre a sua vida para te elevar de níveis e também para revelar os teus fundamentos. Há um convite para um mais sobrenatural e você vai precisar nesse momento renunciar, mulheres, renunciar a algumas estruturas, a algumas coisas que você idealizou, em que a tempestade vem para chacoalhar e desfazer tudo isso. Ali Pedro olhou para o barco, olhou para a segurança, olhou onde os seus pés estavam firmes e disse: eu vou, Jesus, eu vou sobre você, eu vou com você, eu vou para um nível mais avançado, eu vou andar mais no sobrenatural. A tempestade está forte, Jesus. Esse barco está chacoalhando, as águas estão chacoalhando, mas eu escolho olhar nos teus olhos e eu escolho ir no sobrenatural. Você entende? Nas tempestades, mulher, você vai precisar não olhar para as estruturas. Vai precisar não olhar para o exterior. Você vai precisar olhar para o seu interior. As tempestades, muitas vezes, que afundam grandes barcos, sabe qual é? Não é a tempestade que está fora. É a tempestade quando entra pelo lado de dentro, sabe? Então você vai precisar impedir que as tempestades externas entrem dentro de você, que é isso que faz o homem e a mulher de Deus afundarem emocionalmente e espiritualmente, é quando deixam as tempestades externas entrarem dentro de nós. Nas tempestades que Deus promove, você vai precisar estar totalmente protegida das tempestades externas dentro de você. Porque quando você deixa que essas águas entrem dentro de você, você fica com as emoções desequilibradas e a sua fé se desequilibram. Mas quando você olha para a tempestade e deixa que as águas continuem do lado de fora e não entrem dentro de você, você faz como Pedro, você diz: se és tu, Jesus, ou seja, se és tu, Jesus, que está vindo sobre as águas, se és tu nessa tempestade, Deus, se és tu, eu irei contigo, eu vou sobre as águas, eu vou no sobrenatural. Então, o que eu sinto no meu espírito, mulher, é que existe um convite nessa tempestade que você está passando. E o convite é não morrer na dor, não morrer na tempestade, não parar na tempestade. O convite é: olha para essa tempestade como um lugar de alinhamento. Olha para essa tempestade
para como se essa tempestade estivesse te convidando para um novo tempo, uma nova profundidade. Olha para essa tempestade como Deus se vestindo de tempestade, para que Ele possa ver os teus alicerces, te revelar as tuas bases, se estão firmadas nele ou se está firmada naquilo que você construiu. Então, olha isso. É um convite, essa tempestade é necessária e é um convite, essa tempestade é alinhamento, essa tempestade não é morte, essa tempestade eu tô aqui para te dizer e te revelar sobre essa tempestade. Essa tempestade não veio para te matar, veio para te elevar de nível. Essa tempestade não veio para te paralisar, veio para te preparar. Essa tempestade que você chama de provação é preparação. Então, deixa o Senhor te conduzir para esse lugar de sobrenatural. E você vai precisar deixar algumas coisas para trás. Talvez sejam pessoas que você se segura, talvez sejam ambientes que você se segura, suas estruturas que você fez com as suas próprias mãos. Há um convite essa manhã para você deixar tudo para trás e entregar àquele que sabe o que fazer e se render, mesmo sem ver. Porque na tempestade nós muitas vezes não conseguimos ver muita coisa. As tempestades são muito fortes, são muito densas, mas se você conseguir ver com seus olhos espirituais, se você conseguir ouvir com seus ouvidos espirituais, você vai poder ouvir além da tempestade natural, a voz daquele que te diz no meio da tempestade, a voz de trovão, daquele que acalma a tempestade, que te diz: vem mais profundo, filha, eu te chamo de minha águia. E o convite para você hoje é: anda acima da tempestade. Encontra um lugar em mim. Encontra um lugar em mim nessa tempestade e voa mais alto e anda mais profundo em mim. É um convite para o sobrenatural. Você aceita vir mais profundo, mesmo em meio à tempestade? Essa tempestade não é para te paralisar, é para te preparar para um novo nível. Há um convite essa manhã. E você? Qual é a sua resposta a esse convite? A minha oração é que você seja essa manhã destemida, corajosa, quebrantada, obediente e venha para os braços daquele que promove a tempestade para te alinhar e que acalma a tempestade quando você se alinha. Que o Senhor te abençoe e essa palavra ministra ao teu coração, na autoridade do nome do Senhor Jesus.